mais um trabalho, palavra de Deus. Estou terminando a Bíblia, meu gente. Hoje vai para 2.000 páginas. Na frente, venham para frente. Venham todo mundo para frente. Simão, bota essa menina para frente. Venham aqui para frente. Estou chamando minhas filhas para vir para frente. Bora lá. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Estamos mais uma vez pregando a Bíblia, o Evangelho de Deus e a Palavra de Deus. Olha, gente de Deus. Aqui está o apóstolo Fernando, a bispa Simone, os irmãos que estão aqui. E o povo do mundo estão tudo assombrados aí. A guerra de Israel começou é fim de mundo. Quando o sem vergonha desse quer dizer a vocês, manda ele tomar vergonha na cara. E não é não. Essa guerra de Israel, ela tem milhões de anos. Não é de hoje. Essa guerra de Israel vem desde Davi, Salomão, Moisés. Vem desse povo, não vem de agora. Certo? E aquele povo lá de Remar tem que matar mesmo. Que são terroristas. Matam centenas e milhares de pessoas. Eles atacaram Israel sem motivo nenhum, bombardearam a cidade. Aí onde está o problema. O povo não está pregando a verdade. Vamos aqui, ó, peço a vocês que entrem na vaquinha. Entre para ajudar. Pouquíssima gente já entrou para fazer a obra de Deus, ajudar o carro. O carro está andando a Deus. Está andando porque tem que andar. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não dá parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha aí que é aquilo que nós estamos conversando. Olha, presta atenção, viu? Paulo, apóstolo, não dá parte de pessoas, nem por meio de homens algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus. Por meio de quem? Deus, Pai. Que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, os igrejas da Gálacia. Capítulo 1, versículo 3. Que é a graça e a paz esteja com vocês, da parte de Deus. Da parte de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, parte de quem? De Deus. Que entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para os livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e de Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Presta atenção. Não há outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo, ou para outro evangelho. Para outro quê? Evangelho. Quer dizer, eles criaram o quê?
outro evangelho, o qual na verdade não entrou, porém alguém que está perturbado. Vocês querem perverter o evangelho? Ó, o que ele diz aqui? Você daqui, meu pastor? Presta atenção. Estava pensando em vocês nesse instante. Ó, veja, viu? Presta atenção. Estava conversando com o vovô sobre isso nesse instante, tá, vovô? Ó, que perverter o evangelho, eles querem mudar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente. Ó, repare, viu? Olha ele, escuta, Simão, escuta vocês, olha aí, ó. Quer perverter o evangelho, quer dizer, quer mudar o quê? O evangelho do Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, que o anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anatema. Quer dizer, não presta. Como já dissemos agora, a respeito de se alguém estiver pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anatema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, o favor de Deus, ou procuro agradar pessoas? Se ainda estiver procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Aí. Olha aí, gente. É difícil, viu? Porque o povo aí quer agradar o povo, não quer fazer o que Deus quer. Está vendo aí? Ó, vou repetir, ó. Deus, o procurador, procurou agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Como Paulo se tornou apóstolo? Gente, nós observamos a palavra. A palavra, ela tem poder de entrar dentro de você. Ela é uma espada. Ela corta dos dois lados. Onde ele diz: mas informo a vocês, irmão, que o evangelho, por mim, anunciado, não é mensagem humana. O evangelho por mim enviado não é mensagem o quê? Humana. Eu estou enviando o que o Espírito está mandando. Vai lá. Porque eu não recebi de ser humano algum. Eu mesmo estou aqui, eu não recebi por ser humano algum para estar aqui. Eu estou aqui porque fui chamado por Deus. Nem fui ensinado, eu também. Nem fui ensinado. Mas eu recebi mediante revelação de Jesus. E eu também. Ninguém nunca me ensinou nada. Nada. Nem disse como era para pregar. Na primeira vez que eu peguei o microfone, eu botei de cabeça para baixo.
não sabia que ele era assim. E lutei para ver arrebentar. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir. Também vocês ouviram quem foi no passado no modo de agir. No judiamos como de fomos violenta. Eu perseguia a igreja. Eu não. Só que eu estou fora de Deus. Mas Paulo veio para perseguir. Era a função dele, era essa. Procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judismo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E eu também. Eu bato contra o povo do Nordeste, vocês sabem. Eu acho que vocês já viram meus vídeos, minhas coisas, eu bato mesmo. Mas eu bato contra o povo do Nordeste, não é porque o nordestino é ruim, não. É porque o nordestino é burro. Eles não abrem os olhos. Eles se iludem por conversa de políticos, de rezador, de macumbeiro, de feiticeiro. Eles não olham para a palavra de Deus. Se eles olhassem para a palavra de Deus como eu olhei, que eu sou nordestino de raiz, eles não caíam onde eles caem. Vê se o político chega aqui para me comprar. Vê se o político chega aqui para dizer, eu vou lhe dar um terreno para você trabalhar para mim, se dando para os infernos. Você vai. Se quiser me dar, me dê para mim ou para o ministério. Agora, para chegar junto de mim, eu posso ajudar. Porque aquele que nos ajuda, a gente tem que ajudar ele. Vamos pedir. Mas para ser comprado, não. Mas quando Deus que me separou antes de seu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios e não fui imediatamente consultar outras pessoas. Olha aí. Qual é a desgraça de vocês? Sai daqui ouvindo o evangelho, compadre. A palavra sendo pregada, gente, certo? Sendo pregada, Paulo, a verdade, vô. E quando chega ali, vai conversar com os outros que não conhecem da palavra, e os outros vão empurrar merda na cabeça da pessoa. É o que está dizendo aqui, ó. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos. Eu também nunca fui nem procurar um. Nunca. E nem quero conversa com eles. Antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia. Olha aí. Aquilo que nós estávamos conversando. E voltei outra vez para Damasco. Eu fui procurar um apóstolo, mas para dar um recado que Deus mandou dar a ele. Foi eu e minha esposa e Nivaldo. Eu fui para São Paulo, para o Simone. Não foi, Simone? Deus mandou dizer a Valdomiro que ele se preparasse, porque Deus ia pesar a mão sobre ele. E está pesando ou não está? Perdendo tudo que tem. Mas ele me ouviu? Não. Como é que ele pode ouvir um merda como eu, que não tem nada na vida? E ele milionário.
Porque ele está milionário, porque ele está vendendo o nome de Deus. Eu sou pobre em dinheiro, mas sou rico em Deus. Quem é mais rico? Passado 3 anos, fui a Jerusalém, para que encontre com Cefas, que fique 15 dias com ele. Não vi outro dos apóstolos, não se digo irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Afirmo adiante de Deus que não estou mentindo. Por quê? Porque aqueles apóstolos que foram consagrados a apóstolos, eles correram, eles saíram. Quando Jesus foi crucificado, que o ministério de Jesus aí se desmanchou, cada um pegou seu vestido. Depois fui para a região da Sicília, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que está em Cristo. Quem é que me conhece aqui como apóstolo? Quem me recebe nas suas igrejas? Ninguém. Porque eu não estou chegando lá com a Mitsubishi, não estou chegando lá com paletó de linho, não estou chegando lá com sapato bico fino, e nem um relógio caríssimo. Estou chegando com a palavra de Deus e ele não quer ouvir. Ouvia somente dizer: aquele que antes nós perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e a glória de Deus no meio do Espírito. Quer dizer, ele passou de quê, Simão? De ruim. Passou o quê? Bom. Aqui na terra o povo hoje quer o contrário. Quer passar de ruim, de bom para quê? Para ruim. É difícil compreender. Apóstolo aos judeus e aos gentis. Capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Bernabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhe apresentei o Evangelho. Que prego entre os gentis, mas fiz isso em particular aos que parecia de meio afluência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estavam comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então surgiu, por causa dos falsos irmãos que se havia implantado para emprestar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Nós reduzi a escravidão. A esse não nós submetemos por meio de um instante, se quer que a verdade do Evangelho permaneça entre vocês. A verdade de quê? Então, eu estou pregando para vocês o quê? O Evangelho. A verdade. Vocês querem? Não.
Não quer. Porque se quisesse, mudava tudo. Mas não. Quando chega no outro canto, que outro vai lá, prega uma mentira, bonita, agradável, o que vai acontecer? Está dando bronca, senhor? O que vai acontecer? Quanto aquele que parecia ser alguma coisa, o que ele for no passado, e não me entristeceu Deus. Não aceita aparência de homens. Olha o que Deus está dizendo. Que ele não aceita o quê? Deu bronca, foi Pedro? É, Pedro? Pedro, ajeita aqui. Esse digo que parecia ser de maior influência. Esse digo que parecia ser de maior influência. Nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando vieram que me havia sido confiado o Evangelho. Confiado o quê? Quem é que prega o Evangelho? Quem é a pessoa que está pregando o Evangelho aqui? Só eu. Só eu, povo. É uma vergonha. É, não é? Ei, irmãos, eu estou mentindo? Abra aí os canais para você ver se tem alguém pregando o Evangelho. Foi por isso aí mesmo que a internet mudou. De 7h30 às 8h30 da noite. Pregação evangélica. Quem mudou foi eles. Porque eu estou entrando em algum canto que está mexendo com gente grande. Quando ele diz, da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o Evangelho. Olha, assim assim o Evangelho da incuncisão, assim como a Pedro foi confiado o Evangelho da consciência. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram repudiados, caluniados, estiraram-me e Bernabé não direita da comunhão, a fim de que não fôssemos para os gentios e ele fosse para as posições. Somente recomendaram que nós lembrássemos dos pobres, que também me oferecesse por fazer. Paulo repreende Pedro. Quanto, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir, fazer, porque havia se tornado repressível. De fato, antes de chegar, algum da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, porque, por fim, separaram-se, temendo os da circuncisão.
Também os demais judeus fizeram hipócritas. Olha, veja. Também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Bernabé ter se deixado levar pela hipocrisia. O que é que o povo está... O que é que está acontecendo com o povo? O povo está deixando de levar a palavra de Deus ao povo para ir pela hipocrisia, pela mentira, pela safadeza. E aí, povo? O que é que vocês têm para me dizer? Quando ele diz, deles: quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, segundo o quê? A verdade do Evangelho. Eu disse a Cefas, na presença de todos, se vocês que judeus vivam com gentis e não como judeus, porque que obriga os gentis a viver com os judeus. Quem é os gentis? Somos nós. Nós somos os gentis. Quando ele diz, a justificação pela fé, Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 15. Judeus por natureza judeus por natureza não pecadores, dentro dos gentis, sabendo quanto que o homem não é justificado por obras de lei. Eu não sou justificado pela obra e pela lei. Está vendo aí? Palavra falando. Porque estou pregando a lei, estou pregando a obra. Sim, mediante a fé de Jesus Cristo. Também temos que, crendo em Cristo Jesus, para que fazemos justificada pela fé em Cristo. Não por obra da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas se nós procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Pesado, viu? Olha aí. Presta atenção. Presta atenção. Essa palavra. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é o ministro do pecado? E aí, vocês vão dizer? De modo nenhum. Porque se voltou a edificar aquilo que destruiu a mim mesmo, constituiu transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo já não sou em quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse vive que agora tenho na carne, vivo pela fé. No Filho de Deus, que me amou, se entregou para mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei,
segundo se Cristo morrer em vão. Completou aqui 2.000 páginas. Hoje completou 2.000 páginas da Bíblia lida e relida. Paulo apela para a experiência dos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Os Gálatas, insensato que foi que os enfeitiçou. Olha, Gálatas, insensato que foi que os enfeitiçou e não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Quer apenas saber isto: você receberá o Espírito pela obra da lei, ou pela pregação da fé. Olha, por isso aqui, ó, você recebe o Espírito Santo pela pregação da fé. Está ouvindo, gente? Vocês estão vendo que eu estou certo. Mais do que certo. Será que se vocês são tão insensatos que tenham começado no Espírito, agora quero se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tanta coisa em vão? Se é que na verdade foram em vão, aquele que concede o Espírito e que opera milagre entre vocês. Será que ele faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação do quê? Da fé. Exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, aquilo que a gente estava conversando, viu? É o caso de Abraão, que creu em Deus. Abraão creu em quem? Isso lhe foi atribuído para justiça, sabendo, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. E aí vocês vão dizer o quê? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Ó, espera aí, viu? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Prenúncia o Evangelho. Olha aí. Abraão dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com Cristo, crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo do mal de São. Pois todos os que são todos que são das obras da lei estão debaixo do mal de São. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece. Presta atenção, viu? Presta atenção. Vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito
todo aquele que não permanece em todas as coisas que está escrito na lei. Que não permanece, que sai fora da lei. Viro da lei para praticá-la, e é evidente que dela a lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Gente, para vocês crentes, o negócio está ficando difícil. Vocês que estão nessas igrejas aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ser próprio maldiçoado. Jesus foi o quê? Amaldiçoado. E a lei fazendo-se ela própria maldição em nosso lugar. Que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Olha aí. Canso de dizer isso a vocês aqui, que Jesus foi amaldiçoado. Olha, vou repetir, viu? Tem gente que está ouvindo e está ficando doido. Presta atenção. Cristo nos resgatou da maldição, da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não é cruz não, viu, velho? É madeiro. Para que a benção de Abraão chegue aos gentios em Cristo Jesus. Afirme que recebesses pela fé o Espírito prometido. Gente, eu tenho pena, muita gente. Tem muita gente enganada aí. Muita, não é pouca não. Seja merentemente humano, uma vez reedificada, ninguém revoga, ou lhe acrescenta coisas algumas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não disse aos descendentes, estou falando de muitos, porém, com falando de um só, o seu descendente. Que Cristo é, digo isto, uma aliança já anteriormente, confirmada por Deus, e não pode ser revogada pela lei. Aliança ligada por Deus, e a lei não pode revogar. Quem veio 430 anos depois, quem veio 430 anos depois, aí disse que a igreja evangélica foi a que Deus deixou. Olha a mentira, 430 anos depois de anular a promessa, porque se era herança, provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o desconhecente, a quem se fez a promessa. Foi
promulgado por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas é de Deus, é um só. Não existe dois deuses. Não existe duas palavras do Evangelho. Não tenho que acreditar em Jesus e acreditar em Deus. Você tem que acreditar em tudo, que eles são um só. Quando ele diz: seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato presente de lei. Mas as Escrituras encerrou todo sobre o pecado, que é mediante a fé em Jesus Cristo, e a promessa foi concedida aos que creem. Olha, a tutela da lei para os contagia a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estava sobre a tutela da lei, nela encerrada para esse fé, que futuro haveria de ser revelado. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fazemos justificado pela fé. Mas agora veio a fé, já não permanece subordinado aos guardiões, pois todos vocês são filhos de Deus. Olha aí. Todo mundo é filho de quem? Não é de Jesus. Está vendo, gente? Que pregam tudo errado. Tudo errado. Mediante a fé em Cristo Jesus. Ó, eles dizem aí, Jesus é o nosso Pai. Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus aonde, pô? Maria nasceu primeiro do que Deus, foi para ser mãe dele. Raciocina a Bíblia. Maria é mãe de Jesus. E Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homens, nem mulheres, porque todos vocês são em Cristo Jesus. E se vocês são em Cristo, são também descendentes de Abraão. Por que nós somos descendentes de Abraão? Aqui com boi de cavalo batizado, gente, é que vocês nunca entenderam nada. Ó, veja, viu, compadre? Tem que ter cabeça, viu, velho? E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiro, a promessa, não é de carne e nem de físico. Porque Jesus é descendente de Abraão. Porque Maria, mãe dele, era o que de Abraão? Maria era da descendência de Abraão, porque era família de quem? De Davi, Moisés, Jacó,
por aí, né? Caleb, Josué, e Maria também era dessa linhagem que Maria veio. Aí os crentes dizem que Maria não é nada. Não, tem vergonha na cara. A nossa aflição em Cristo. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que herdeiro o menor, olha, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que herdeiro o menor da idade, nada diferente, escravo mesmo, sendo o Senhor de todos. Quer dizer, todo mundo é o quê? Iguais. Mas está sobre doutora e curadores até o tempo. Vai dar aí, o senhor que entende de religião, entende de lei, adutoras e curadoras. Não está aí na Constituição? Gente que é doutor e curador de velhos, de loucos, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim. Porque a Bíblia, gente, a Constituição brasileira, era sair de dentro da Bíblia. Tudo que está na Bíblia está na Constituição brasileira. Porque naquela época não era o jesuíta, naquela época não tinha os padres, sacerdotes, cristãos. Quem tomava conta naquela época era a Igreja Católica. Eles faziam o que a Igreja Católica queria. Também nós, quando erramos, menores estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos de Deus, envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Nascido de quem? De mulher. Seu filho, nascido de mulher. Quem foi? Jesus. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse a doação dos filhos, porque vocês são filhos de Deus. Envio o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e o Espírito clama ao Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e o sido filho, também herdeiro de Deus. E aí, vocês vão dizer o quê? Nós somos filhos de quem? De Deus. Preocupação de Paulo pelos Gálatas. Mas no passado, quando não conhecia a Deus, vocês eram escravos de deuses. Olha aqui. O que é que o nordestino é? O que é que vocês são, nordestinos? Responda. Escravo de outros deuses. Ai, quer dizer que é minha mentira? Padre Cícero e Damião, Maria da Cocada, Maria da Grota, Lúcio Fé, Tranca-Rua, Maria Padilha. Você não adora isso? Preto Velho. Aí, Deus está falando. Que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, o melhor era agora que vocês são conhecedores por Deus. Como é que estão voltando atrás? Vocês aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de vocês querem servir
com escravo. Quer dizer, vocês querem continuar sendo o quê? Escravo. Está vendo aí, pastores, temos vergonha na cara, prega o evangelho correto, para ver se esse povo sai dessa escravidão. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. O meu trabalho aqui com você, com a maioria, é o quê? Em vão. Não vale nada. Dá para entender, pai? Seja como eu sou, porque também eu sou como vocês estão. O que lhe peço, irmão, vocês não me ofereceram em nada. Vocês sabem que eu lhe preguei o Evangelho. Olha aí. Vocês sabem que eu lhe preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Aqui eu. Está vendo, Simone? Está ouvindo, pai? Está ouvindo, tá? Estou pregando isso aqui pela enfermidade, pelas coisas que eu estava passando na vida. Olha aí, Deus falando, ó. Física. Por mais que minha enfermidade na carne lhe tinha sido uma provocação, vocês não me trataram com desprezo, nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus. Quantos me recebem como anjo de Deus? Nenhum. Não é, pai? Não é assim? Como o próprio Cristo Jesus, que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, porque posso dar testemunho de que, se você possível fosse, teria arrancado os próprios olhos para me dar. Será que você dizia a verdade? Quantas pessoas já disseram a mim: não lhe abandono, não lhe deixo, for possível, eu lhe dou uma coisa para você. Olha, aqui, ó. Será que por dizer a verdade se tornei inimigo de vocês? Está vendo a Eva, que a gente estava conversando? Porque fala o quê? A verdade. Está vendo, Júnior? Esse que se mostra tão silencioso em relação a vocês, não estão sendo sinceros. Não estão sendo sinceros. O que ele quer é afastar vocês de mim. Afastar de quem? Do apóstolo. Para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, porque de vós estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado. Vocês bem que eu gostaria de estar agora. Ai com vocês e falar em outro tom de vocês, porque estou preciso de vocês. Sara e Agar alegram-se das duas alianças.
Olha Sara, cadê ela? Cadê Sara? Sumiu. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha, aquilo que nós estávamos conversando. Abraão teve o quê? 2 filhos. Está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outra da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são elas, ela, alegria, alegórica, porque esta mulher são 2 alianças. Estas coisas são alegóricas, quer dizer, não existe. Que alegria. Todas 2 eram obra de Deus. Porque essas mulheres são 2 alianças. Aí os idiotas pegam aí e dizem que um era do pecado e outro era da bênção. Mentira. Mentira. Isso eu já sabia. Quando ele disse, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se reverência ao monte Sinai. Que gera para escravidão. E H, ora, H é o monte Sinai. Olha aí, Senhor. Eita coisa linda, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tirou minhas dúvidas todas das imbecilidades de muita gente que dizia aí, não é prostituta. Não, de jeito nenhum. Foi todas 2 obras de Deus. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere-se ao monte Sinai, que gerou para a escravidão. E esta H, ora, H, o monte Sinai. Quer dizer, não tinha um monte? Na Arábia. E corresponde a Jerusalém. Olha aí. Aí daqueles imbecis que bombardearam ontem. Atual que está em escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima, livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito. Ó, eita, Simão, já tinha visto isso? Presta atenção, muito interessante. Uma é a nossa mãe. Olha, repara, viu? Presta atenção, não é Maria, não é ninguém não. Ó, ora, H é a do Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém. Atual, que é a mulher legítima dele, que está em escravidão com o seu filho. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre.
e ela é a nossa mãe, porque está escrito. Alegra-se, estéril, você que não dá luz, exalte e grite. Alegre-se, estéril, você que não dá luz, exalte-se e grite. Você não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Rapaz, para mim aqui hoje, vou dizer uma coisa, viu? Obrigado, Deus. Ele me ensinou. Eita, aleluia. Eita, a presença de Deus aqui, ó. Eita, glórias, aleluia. Vou repetir novamente. Está em cima da hora, mas vai dar tempo. Capítulo 4, versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão, e Agar era Agar, Monte Sião, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, atual, que está em escravidão com seu filho, mas Jerusalém lá em cima livra, e ela é a nossa mãe, porque está escrito. Alegra-se, estéril, você que não dá luz, exalta e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos de que tem marido. Está terminando. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Nós somos filhos de quê? Da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquela que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Perseguia a outra, né? Assim também aconteceu agora. Mas o que diz as Escrituras? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos e não de escravo, mas da livre. Liberdade cristã, capítulo 5, amanhã. Vocês viram, irmão? Vocês ouviram, irmão? Vocês ouviram a mentira tantos que vocês escutam aí? Você viu quando Deus quer falar, como Ele fala? Porque eu já li a Bíblia 30 vezes, de Gênesis a Apocalipse, eu estou vendo a verdade agora, porque foi Deus que mandou eu ler. Uma é do Monte Sião e outra do Monte Sinai. E ela é a mãe da gente. É Maria também. Então, gente de Deus, como é bom a gente ler a Bíblia, a gente saber explicar a vocês. Eu desafio qualquer um de vocês que já leu a Bíblia 30 vezes e está fazendo 31 pregando para o mundo inteiro.
Já vão 2.000 e tantas páginas. Estamos terminando aqui. Se faltar umas 300 e poucas páginas. Se eu pegasse direitinho, de 2 semanas eu terminava. Mas não é assim. Tem que ir com o dedo no dedo. 1 hora. Passou 3 minutos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos a cair em tentação, mas na livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a verdade sempre. Convido vocês para entrar, todos vocês, para ajudar a gente está avando. A bichinha está tão acabada. Carregar os irmãos. Entre na vaquinha, já entrou gente, já depositou. Mais pouco, mas vai chegar muito. Em nome de Deus, todo-poderoso. Que Deus abençoe.